Isso é igual a exponencial de quem? Do expoente, que é A, logaritmo natural de quê? De x2 mais x, vezes o logaritmo natural de quem? Da base, que dá 3x2 mais 2x. Tá certo? E vamos ver qual é o limite com x tendendo a zero do expoente. Que é, quem é o expoente? Quem é? É A vezes quem? Logaritmo natural de quê? De 3x2 mais 2x sobre o quê? Logaritmo natural de x2 mais x. Ó, isso aqui é o limite com x tendendo a zero. Esse A aqui está multiplicando, ó. Qual é o limite do numerador? Qual é? Menos infinito. Qual é o limite do denominador? Infinito sobre infinito, em determinação eu posso aplicar o L'Hopital. Então isso aqui é o limite de A vezes, vamos lá, a derivada logarítmica de 3x2 mais 2x, que é quanto? 6x mais 2 sobre quanto? 3x2 mais 2x. Dividido por quem? Derivada logarítmica de x2 mais x. Quanto é? 2x mais 1. Dividido por quanto? x2 mais x. Vamos ajeitar essa expressão para ver que bicho dá. Então isso aqui dá o limite com x tendendo a zero. De quem? De A vezes o que? Ó. A vezes o que? Ó. Fica 6x mais 2 dividido por 2x mais 1, vezes x2 mais x dividido por 3x2 mais 2x. Aí eu posso dividir tudo por x, então fica o quê? Em cima fica x mais 1, e embaixo fica o quê? 3x mais 2. E esse limite aqui eu sei quanto é. Isso dá A. Quanto é o limite quando x tende a zero dessa expressão? 2 sobre 1, que dá 2. E quanto é o limite quando o x tende a zero dessa expressão? 1 meio. Então o limite dá A. Daí, quanto é o meu limite que eu quero? Quanto é o meu limite? Daí, tá? Quanto é o meu limite? Quanto é o limite com x tendendo a zero, valores positivos, de que? Do 3x2 mais 2x elevado a quê? Elevado a A dividido por, tá? Isso aqui é A real, viu? Tá? Consertando aqui, ó. Dado A real, vírgula, quem é esse limite? Tá? Então, dado A real. Dividido A sobre o quê? Logaritmo natural de x2 mais x. Então, isso é igual ao limite com x tendendo a zero de quem? Da exponencial de quem? De A vezes o logaritmo natural de 3x2 mais 2x, dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x. Mas o limite da exponencial de uma função é a exponencial do seu limite. E qual é o limite do expoente? É A. Então, isso aqui dá elevado a A. Então, é uma indeterminação dessa forma. Isso aqui é uma indeterminação da forma 0 elevado a 0, tá? É qualquer limite da forma, limite de f de x elevado a g de x com x tendendo a p, ou x tendendo a mais infinito, ou x tendendo a menos infinito, onde o limite da base é 0 e o limite do expoente também é 0. Então, eu tenho outro limite. E tem uma outra indeterminação, tá? Deixa eu ver aqui, não me lembro de qual.
vamos pegar, é infinito elevado a zero, tá? Que é esse limite aqui, ó. Também pode ser qualquer coisa. Dado A real, tá? Quem é o limite de E elevado a x mais x elevado a A sobre x, com x tendendo a mais infinito. Quem é? E elevado a x mais x elevado a A sobre x, limite com x tendendo a mais infinito. Que indeterminação é essa? E você vai ver que é uma indeterminação. Qual é o limite da base? Qual é? Mais infinito. É infinito. Qual é o limite do expoente? Qual é? Zero. Então você está diante da indeterminação infinita elevada a zero. E é uma indeterminação. O limite pode ser qualquer coisa. Pode até não existir. Tá? Então como é que eu saio desse limite? Aqui. Então você tem, olha as indeterminações que eu tenho. 1 elevado a infinito, 0 elevado a zero, infinito elevado a zero. E por favor, 0 elevado a infinito, isso não é indeterminação não, viu? Tá? Você pode analisar. Você já sabe se a base vai para zero e o expoente vai a mais infinito, por exemplo, o limite vai a zero. Pode analisar aí, inclusive pelo teorema do confronto, tá? Mas vamos ver essa daqui. Então, veja que E elevado a x mais x elevado a A sobre x é o que? É a exponencial do expoente vezes o logaritmo natural de quem? Da base. Beleza. E agora vamos ver quem é o limite de quem? Do expoente. E aí você volta para a fórmula para calcular o limite da exponencial do expoente. Então, observe. Tá? Observe. E limite com x tendendo a quanto? A mais infinito. De quem, pessoal? De A vezes o quê? Logaritmo natural de E elevado a x mais x sobre x, né? Aí eu tenho a indeterminação. Qual é a indeterminação? Qual é? Infinito sobre infinito. Aqui a indeterminação, quando eu vou para o expoente, eu fico em determinando infinito sobre infinito, que é por L'Hopital. Então isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de A vezes o quê? Derivada logarítmica dessa função, quem é? E elevado a x mais 1 sobre E elevado a x mais x dividido por 1. Então isso aqui é o limite com x tendendo aqui a mais infinito de quem? De A vezes E elevado a x mais 1 dividido por quê? Mais x. Isso aqui é o limite. De novo, isso aqui é uma indeterminação. Indeterminação infinito sobre infinito. Então isso aqui fica A vezes o quê? E elevado a x sobre quem? E elevado a x mais 1. De novo, indeterminação infinito sobre infinito. Aplica o quê? L'Hopital. Então é limite com x tendendo a mais infinito de quê? De A vezes E elevado a x sobre E elevado a x. Então isso aqui é quanto? É o limite com x tendendo a mais infinito da constante A, que é A.
Daí, agora vamos para o limite que você quer. Daí, você tem o que, hein? Daí, o que é que você tem? Daí, o limite que eu quero. Qual é o limite que eu quero? Qual é? Limite com x tendendo a quê? A mais infinito de quem? Eu vim daqui, né? De e elevado a x de e elevado a x mais x. Estou aceso aqui, tá? Elevado a x mais x elevado a quanto? A sobre x. Isso é igual ao limite com x tendendo a mais infinito da exponencial, né? Da exponencial disso aqui, né? Exponencial de a vezes quem? Logaritmo natural de elevado a x mais x sobre x. Mas o limite da exponencial de uma função é o quê? É a exponencial do limite da função. Mas o limite da função está aqui calculado. Ó. Quanto é o limite? Quanto é? É a. Então isso aqui dá e elevado a. Pode ser qualquer coisa então, viu? Por isso que é uma indeterminação. Você de partida você não sabe. Você tem uma indeterminação, você não consegue. Olhando e dizer, porque dá zero elevado a zero. Dá infinito elevado a zero. E infinito elevado a zero pode ser o quê? Qualquer valor, o limite. O limite, não estou fazendo conta, eu não estou pegando infinito elevando a zero, que isso não existe. Infinito elevado a zero é indefinido, tá? O que é uma indeterminação é o limite na sua partida de início, tá bom? Então, isso aqui, ó, dá elevado a. Então, quais são as indeterminações? Vamos listar aqui. A primeira delas, qual é? Tudo em contexto de limites, tá? Zero sobre zero. Isso aqui é indefinido. É indeterminação no contexto de limite, tá? Qual é a outra indeterminação? Qual é? Infinito sobre infinito. Qual a outra indeterminação? Qual é? Infinito vezes zero. Qual é a outra indeterminação? Infinito menos infinito. Qual a outra indeterminação? 1 elevado a infinito. Qual a outra indeterminação? 0 elevado a zero. Qual a outra indeterminação? Infinito elevado a zero. Se você pega um limite, a base tem limite zero e o expoente tem limite mais infinito, quanto é que vale o limite? Zero. Se a base tem limite zero e o expoente tem limite menos infinito, quanto é que vale o limite? Mais infinito. Porque vai lá para o denominador. Tá certo? Então pronto. Pronto, pode encerrar.